Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. A compaixão é o sentimento interior e a atitude que não apenas caracteriza a missão messiânica de Jesus no Novo Testamento, mas também aquela que é a imagem perfeita de Deus no Primeiro Testamento. Rahamim, ou seja, do hebraico, a compaixão é o amor entranhado, das entranhas, é o amor materno que somente uma mãe pode sentir pelo filho. Assim é a compaixão de Deus, é como o amor de uma mãe pelo filho, que vai ao encontro do filho para alimentá-lo, para fazê-lo crescer, para ampará-lo em todos os momentos. Deus jamais se esqueceu do seu povo de Israel e não se esquece jamais da sua igreja, porque eterna é a sua misericórdia, eterna é essa sua compaixão, esse amor entranhado, que é uterino, que Ele tem por nós. E é nesse amor materno de Deus que nós somos gerados, que nós somos edificados, que nós somos libertados, inclusive, dos piores demônios. Hoje, no início do Evangelho, Mateus nos apresenta que Jesus expulsou o demônio de um mudo e ele começou a falar. Hoje existem vários demônios que incapacitam as pessoas se comunicarem. A comunicação que o Evangelho está dizendo aqui não é uma simples comunicação de jogar palavras ou como eu estou fazendo agora. A comunicação que o Evangelho quer destacar é estabelecimento de relações verdadeiras. E para tanto, a linguagem ela precisa ser autêntica, a linguagem precisa ser sincera. Existem muitos discursos hoje na sociedade, nos meios de comunicação social, seja na televisão ou nas redes sociais, nos ambientes de trabalho, que são discursos, entre aspas, que não comunicam nada, apenas fazem barulho. Aqui eu me lembro, por exemplo, de Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 13, que ele dizia que se eu não tiver amor, serei como um sino que apenas faz barulho. Existem muitas pessoas fazendo muito barulho, mas por trás desses discursos não existe nada de substancial, algo que nos acrescente e nos faça verdadeiramente melhores. Esses tipos de demônios, a palavra de Jesus tem poder de transformar e de expulsar, porque a palavra de Cristo, quando acolhida na fé, ela tira de nossos corações, de nossas bocas, essa linguagem difusa, essa linguagem limitada, para fazer de cada um de nós embaixadores da paz, anunciadores não de nós mesmos, mas do Evangelho da salvação. E diante desse poder da palavra de Jesus, também nós ficamos admirados. Só fica admirado diante de Cristo quem fez um encontro pessoal com Ele, quem viveu uma experiência de fé e não uma experiência religiosa. Por outro lado, aqueles que vivem a partir da pregação e do encontro com a palavra do Senhor, que é o Senhor da Messe, sofrerão, assim como Jesus, perseguições. Veja que o Evangelho de hoje nos apresenta que os fariseus, líderes religiosos, acusam Jesus de estar endemoniado, como se ele fizesse aquilo, libertasse as pessoas, não para promover o bem, mas para propagar o mal e o poder do maligno na face da terra. Ora, isso é uma verdadeira crítica sem pé nem cabeça. Mas nós, inclusive, podemos sofrer essas críticas dentro da nossa casa, quando a nossa boca se torna boca profética, quando nós anunciamos Deus e não a nós mesmos. Podemos sofrer essa oposição dentro da nossa família, dentro do nosso ambiente de trabalho, hoje na sociedade. Nós devemos ter medo. Diante de algumas críticas, nós não devemos desistir. O próprio Senhor Jesus foi criticado, ele que queria apenas fazer o bem, queria levar as pessoas a uma consciência de maior liberdade, no entanto foi caluniado injustamente. Ora, se isso aconteceu com o Senhor e nosso Mestre, por que não acontecerá conosco, que somos seus discípulos prediletos, frutos do seu amor misericordioso que salva e redime? Então não são quaisquer críticas que vão nos levar a desistir desse nosso caminho de seguimento ao Senhor. Eu sei muito bem que às vezes é duro. Eu como padre, por exemplo, por ser um líder comunitário, estou sujeito a várias críticas e incompreensões, mas vocês também, pais de família, incompreensões às vezes dos próprios filhos, dos próprios irmãos. E o que fazer nesse momento? Desistir? Não,
paciência, confiança na misericórdia de Deus, porque quem perseverar até o fim será salvo, diz a palavra do Senhor. Então não olhemos para as críticas e as calúnias, olhemos para o amor de Deus que nos liberta, que tira da nossa vida qualquer forma de mudez ou de poder do maligno. Após essa primeira parte do Evangelho, então Mateus nos apresenta que o trabalho de Jesus era isso mesmo. Ele percorria as cidades e ele ensinava. Hoje as pessoas têm necessidade de alguém que as ensine verdadeiras lições. Não, como eu falei, de uma linguagem superficial, difusa, mas de uma linguagem que toca o coração, que amadureça essas pessoas. Então hoje nós temos muito subjetivismo na sociedade, inclusive dentro da igreja também. Pessoas que dizem, eu acho que, em termos de fé e de teologia, não é achismo, não é o que eu acho, o que eu entendo, mas o que é a verdade do Evangelho. Para tanto, então, nós precisamos o quê? Ler a palavra de Deus em comunidade, procurar nos formar no catecismo da Igreja Católica, participar dos cursos de formações e, acima de tudo, mais do que conhecimento intelectual, ter a abertura do coração na vida de oração e de inserção na comunidade, para fazermos essa experiência do poder da palavra de Jesus em nossa vida. Então, antes de Jesus curar as pessoas, ele ensinava. Então, uma palavra dita com clareza, o ensino do Evangelho, pregado oportuno e inoportunamente, cura as pessoas. Cura as pessoas da falta de liberdade, cura as pessoas da mediocridade, cura as pessoas do egoísmo. Então hoje o povo está sedento. Aqui no Evangelho, Jesus se compadece, porque as ovelhas estavam como sem pastor. É a mesma situação de hoje. O fato de nós ligarmos a televisão, e você pode ligar a televisão, ver vários canais, não é o fato das pessoas estarem na igreja, quer dizer que elas são pastoreadas. Porque o verdadeiro pastoreio é aquele que liberta. Porque diz Paulo na carta aos Gálatas, é para a liberdade que Cristo nos libertou, até fazendo um pleonasmo, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então uma verdadeira pregação, um verdadeiro cuidado, é que dá às pessoas consciência da palavra de Deus, do seu protagonismo no mundo e da liberdade que a pessoa é chamada a exercitar. Eu sempre passo pelas ruas da minha paróquia, ou pelas ruas aqui da cidade, e fico me pensando, quantas são as pessoas que hoje não mais conhecem Jesus Cristo? Ou se conhecem Cristo, ou conhecem de maneira distorcida, manipulada. E aqui eu gostaria de fazer um gancho com a primeira leitura. O profeta, na primeira leitura, ele questiona o reino de Israel, Oséias, cuja capital era Samaria, porque eles fizeram um bezerro de ouro. Pegaram o ouro e a prata para fazerem um ídolo, e pensando que esse ídolo poderia atender às suas orações. O que é a idolatria? Vamos entender, vamos fazer um pouco de catequese aqui, para ficar bem claro. A idolatria não é simplesmente, não se reduz a imagens. Muitas vezes nós católicos injustamente somos acusados por certos mentecaptos em termos teológicos de que nós somos idólatras. Isso não é verdadeiro. A idolatria é você colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Existem certas imagens de Deus que são idólatras. Ou seja, se eu não prego um Deus da vida, um Deus da liberdade, que emancipe as pessoas, que leve as pessoas a tomarem consciência de si mesmas e da graça do discipulado, isso é idolatria. E aí nós vamos ver quanta idolatria hoje existe, de um Deus vingativo, de um Deus punitivo, que não é o Deus de Jesus Cristo. Certas pregações que nós escutamos, eu mesmo como biblista, professor de Sagrada Escritura, eu me pergunto, onde está o Deus de Jesus Cristo em tudo isso? Um Deus que exclui, um Deus que condena, mas não um Deus que perdoa. E o fato de Deus perdoar não quer dizer que Deus não nos chame à conversão, veja bem. Mas nós percebemos que quando existe ternura, existe espiritualidade, a pregação ainda que dura é para salvar e não para manipular. As imagens que nós temos na igreja, aqui o salmista fala das imagens, ele está falando das imagens dos ídolos, não do Deus vivo e verdadeiro. As imagens na igreja católica não são para adoração, nós não adoramos imagem, nenhum católico em sã consciência adora imagem. A imagem é uma representação que nos recorda quem foi a pessoa, ou quais foram os principais mistérios da fé. Se você olhar aqui no Santuário da Vida, em toda a igreja católica, nós temos imagens em forma de estátua, como esta, por exemplo, do Imaculado Coração de Maria atrás de mim, mas também ícones. E desde o ano 787, no segundo concílio de Nicéia, essa questão foi resolvida.
As imagens têm um papel pedagógico na caminhada da fé. Elas nos lembram quem foram as pessoas. São fotografias de pessoas amadas, que nós, ao olharmos para as imagens, lembramos de quem são essas pessoas, que deram a vida e que nos mostram que o caminho da salvação é possível também a cada um de nós. Então a idolatria é muito mais do que imagem. O que é idolatria hoje? A idolatria do dinheiro, colocar o dinheiro em primeiro lugar, a idolatria do sucesso, a idolatria do exibicionismo nas redes sociais, a idolatria de uma religião sem Deus. E essa idolatria vai produzindo, apesar das pessoas invocarem a Deus, Deus não as escute. Olha o que o profeta diz: gostam de oferecer sacrifícios. Tem muitas pessoas que vão às igrejas, oferecem sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Então não é qualquer discurso religioso, qualquer tipo de atitude religiosa que faz tocar o coração de Deus, pois se não tiver compaixão, ali Deus não está presente. É essas ovelhas sem pastor que nós devemos ir, amados irmãos, mas como Jesus constata, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Realmente são poucos aqueles que até dentro da igreja assumem realmente a missão de ensinar o catecismo da igreja, de ensinar a palavra de Deus com clareza. São poucos porque muitos têm medo de serem caluniados, de serem perseguidos. Então nós temos que ter coragem para anunciar a palavra de Deus com fé e com certeza. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Quem são esses trabalhadores? Somente os padres? Não. Os padres fazem a sua função, todos nós. Todos os batizados são os trabalhadores. E Deus conta com você na sua família, conta com você no seu trabalho, conta com você nessa sociedade sem Deus. Uma sociedade que é idólatra, porque tirou Deus de primeiro lugar. Hoje as famílias não mais santificam o domingo. Nós tornamos o domingo um dia comercial. Hoje as famílias não rezam a mais, porque Deus não é importante. Hoje muitos dizem acreditar em Deus, mas vivem tal como se Deus não existisse, ou acreditando em Deus, elegem várias superstições. Então veja, o trabalho é grande, e que bom que você está aqui na Rede Vida, participando dessa Santa Missa, escutando a pregação da palavra com atenção, para que você confie no Deus de Israel. No Deus vivo, que não é um ídolo mudo, mas é um Deus capaz de transformar. Conclusão, tomemos cuidado com os discursos sobre Deus. Se não liberta, se não gera ternura, se não gera compaixão, apesar de falar de Deus, não é de Deus. Esse discurso sim é do demônio. Jesus Cristo veio ensinar exatamente o contrário. Um discurso, uma palavra que toca o coração e nos liberta para a vida, e a vida é liberdade. Já que ele disse em João 10:10, eu vim para isto, para que todos tenham vida e vida em abundância. Vamos ficar em pé, e neste momento com alegria, diante dessa palavra exigente, que nos convida a superar a idolatria e nos abrir a palavra amorosa de Cristo, apresentar ao Senhor os nossos pedidos.